Estamos juntos hoje na TV GGN com mais um programa abordando a violência sexual contra crianças. Esse tema veio à tona quando se noticiou a situação da menina do Espírito Santo e veio tudo à tona, muita discussão à tona. Esse é um problema que não se restringe a essa criança. É um problema que é constantemente visto no país, é um problema que assola o país, e essa discussão continua sendo muito importante. As abordagens para acolhimento dessas vítimas e a maneira como essas vítimas podem deixar de ser apenas números e passarem a ser cidadãos novamente. Hoje nós estamos com duas entrevistadas que são da área de acolhimento, da área de educação, das áreas que são mais importantes para enfrentamento do problema. Estamos aqui com Carla Cristina Teodoro, que é assistente social, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Criança e Adolescentes do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC São Paulo, e Edna Ferreira, que é pedagoga, psicopedagoga, especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes. Por 33 anos, trabalhou na Rede Municipal de Educação de São Paulo. Tem doutorado e mestrado em Educação pela PUC e também participa do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Crianças e Adolescentes no Serviço de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC São Paulo. Vamos começar a primeira rodada aqui de perguntas. Eu gostaria de perguntar para a Carla que, com esse momento que nós estamos passando de pandemia, de isolamento, como que uma assistente social pode dar os primeiros passos para o acolhimento dessa vítima, visto que essa criança não está indo na escola, não está tendo uma interação com outros, ou com adultos que possam ajudá-la, ou mesmo crianças que possam alertar adultos. Como se dá esse acolhimento de alguém que está impedido de gritar, ou de pedir ajuda, ou de ou fazer valer assim, o seu momento ali para acolhimento? Olá, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite de estar aqui hoje com vocês discutindo esse tema que é tão recorrente, como bem foi colocado, como bem foi posto. E nós vemos que, durante essa pandemia, o que mais ocorreu foi realmente trazer à tona o que já estava marcado na nossa sociedade, que é a violência e o abuso da criança em todas as suas facetas, quer seja violência psicológica, quer seja omissão, quer seja negligência, quer seja violência física, e nós vamos entendendo que a mais cruel de todas é a violência sexual. Em tempos de pandemia, realmente, onde a criança ela não tem acesso à escola, ela não tem acesso a outro, não, às vezes não sai na rua, fica confinada, isolada dentro de casa, e nós vamos vendo somente algumas matérias, algumas denúncias, que foi o caso que ocorreu com essa menina de 10 anos, que eu vejo que aparece esporadicamente, somente pontual algumas questões da violência. Hoje, para nós, assim, buscando que a sociedade também esteja atenta às questões de violência que acontecem com essa criança. Por mais que ele seja confinada, por mais que ela esteja isolada, nós pedimos aos pais, aos responsáveis, aos vizinhos, porque tem alguns indícios que nós conseguimos olhar para essa criança e analisar ou verificar que algo está acontecendo. Então, realmente, é denunciando, é falando, fazendo essa denúncia, ou quer seja no Disque 100, ou quer seja na delegacia, e dizendo que há um caso realmente de violência, quer seja física, psicológica ou sexual. Porque também nós sabemos que, às vezes, a violência, dentro de uma das facetas da violência, se for a sexual ou a física, desculpe, se for a psicológica ou a física, possa ser também que ocorra a violência sexual. Então, mais uma vez, nós pedimos que os vizinhos, os amigos, até os responsáveis estejam atentos às crianças nesse momento de pandemia.
Porque tem locais realmente, alguns serviços que são ditos não essenciais para esse governo e aonde nós também não podemos trabalhar atendendo essa família, atendendo essa criança, porque dizem que não é essencial nesse momento. Mas nós sabemos pelos números alarmantes que crescem a cada dia mais a violência infantil dentro da família. Aqui eu muito me interesso, não somente a violência extrafamiliar, mas a violência intrafamiliar, porque ela é a mais difícil de ser descoberta. Ela é ali encampada por segredos, pela própria violência, pela culpabilização. Então, é uma violência que ainda nós temos que avançar muito, não que as outras não sejam. É um tipo de violência que nós temos que avançar muito, porque a família é considerada como um elo único e um elo de felicidade. Então, nós costumamos ouvir aquele ditado que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Na questão da família, eles resolvem os seus problemas, mas não. Nós convocamos a sociedade para estar atenta, os responsáveis nessa questão da violência infantil contra criança e adolescente. Principalmente em época de pandemia. Carla, você, só emendando essa questão, você citou aí os sinais, né, que a criança emite quando sofre abuso. Eu acho que essa foi uma das perguntas mais feitas pelas pessoas nessa questão da menina do Espírito Santo. E a gente vê aqui, até nos comentários das matérias, as pessoas escrevendo como é que uma criança sofre abuso sexual durante 4 anos, né? Desde os 6 até os 10, até os 10, e só assim se descobriu que ela estava sendo abusada. Como então uma criança sofre violência por tanto tempo e nenhum adulto em volta percebe? Aí você falou dos sinais, eu queria que você detalhasse um pouquinho quais sinais são esses que as crianças podem emitir. Às vezes nós falamos sinais e às vezes pensa que para os profissionais também é mais fácil de identificar esses sinais. Mas o responsável que está com a criança, às vezes ele consegue identificar muito mais fácil do que nós, que nós já chegamos no produto final. Eu acho que para começar a responder essa pergunta, nós temos que pensar que a criança tem seus desejos, que a criança é um sujeito de direito e por isso merece atenção. Que por vezes a criança ela fica no seu espaço, fica isolada e não tem aquela atenção, porque ela é uma criança e acredita que qualquer coisa pode distrair. Eu vou dizendo que os sintomas que nós podemos verificar, se a criança muda de humor, se a criança ela tem muito medo, se ela consegue dormir à noite, se ela tem muitos pesadelos, se chega um adulto e ela já muda, ela já quer se esconder, ela já não quer mais ficar próximo desse adulto. Essa violência dentro da família, ela guarda muitos segredos. Então, ela tem também, como Furnes vai chamando, a questão da adição. Então, além de ter os seus segredos, tem as suas ameaças. E nós sabemos que, além disso, geram outras realidades dentro dessa questão intrafamiliar. Às vezes, a mãe também sofre com a violência, guarda o segredo, pede que a filha também guarde segredo, e por muitos e longos tempos, a criança vai continuando sendo violentada e abusada sexualmente. Por que é tão difícil essa demora? Por que é tão longa? Porque se é alguém de fora, a criança ainda consegue dizer. E a mãe, por não conhecer, por não fazer parte do convívio, essa denúncia é melhor acolhida. Agora, quando a criança diz que foi um pai, um padrasto, um tio, um primo, um amigo que está ali junto, costumamente, quem ouve acha que a criança está mentindo. Então, também entra essa questão de não acreditar no que a criança diz, de dizer que a criança sempre mente, que a criança sempre inventa alguma coisa. Também a criança, às vezes, ela fica isolada, ela se automutila. Tem crianças que tentam suicídio, adolescentes que tentam suicídio devido à questão da violência sexual. Há também, porque a criança, quando é alguém muito próximo, pai ou padrasto, ela não entende essa divisão de quem tinha que proteger, está também abusando dela. Conforme vai ter as ameaças, ela vai se sentindo culpada de dizer, sofrer. Então, por isso que nós precisamos estar atentos às nossas crianças. Elas dão vários sinais. Também tem as doenças sexualmente transmissíveis. Elas sentem dores de barriga, que foi o caso dessa menina, que ela foi sentindo dor de barriga. Mesmo assim, ela foi num primeiro hospital e eles não conseguiram detectar que ela estava grávida. Não sei também qual foi o processo. O segundo hospital viu que ela estava grávida. Final cortou. Mas assim, eu vou aproveitar para introduzir nessa pergunta a Edna, como professora,
A Edna também pode dar um suporte nesse quesito. Sendo professora, o que se vê de sinais em crianças que estão passando por situação de violência, seja física, psicológica ou mesmo sexual? Como que um professor, quais os sinais que o professor recebe? Porque é um outro tipo aí de relação entre a criança e o adulto, né? Uma relação muito importante, por sinal. Ok, boa tarde a todos e a todas. Também quero agradecer pelo convite. Bom, antes de eu estar respondendo isso, assim, a gente tem que entender que essa violência ela é um fenômeno sócio-histórico, cultural, é um fenômeno pandêmico. Então, quando a criança chega até a escola, ela chega com uma história de vida que ela traz, e pode até ser que essa violência que ela sofre, esse abuso sexual, ela sofre há muito tempo, e há muito tempo ela está tentando verbalizar, ou ela já tentou verbalizar isso em casa e não foi ouvida, ou foi e fez parte de um segredo familiar, fez parte de um silêncio, de um pacto de silêncio familiar, onde se protege o agressor ou a agressora e não a própria vítima. Essa criança chegando à escola, dependendo da faixa etária, ela dá sinais. A maioria conta. Dependendo da faixa etária, ela conta. Quanto menor, ela conta, né? Que está com dor, que está com sangue, que alguém mexeu nas partes íntimas dela, brincando com algum coleguinha, ela conta isso, né? E se o professor, a professora, ela não está atenta a essa conversa, a essa fala, né? Muitas vezes acaba passando, né? Mas muitas vezes essa criança fala realmente para a própria professora. E aí a gente tem uma outra situação, porque assim, nem sempre aquele professor, aquela professora está preparado para ouvir este relato. E aí ela fica, o que fazer, né? A maioria relata este fato para a equipe gestora da escola, e a equipe gestora deve comunicar algum órgão, né, de proteção à criança, geralmente o conselho tutelar. Mas isto basta? Não basta, porque a criança ela não é um simples papel onde burocraticamente se escreve o que está acontecendo, encaminhou e acabou esse fato. Pelo contrário, né? A família é chamada, a criança é exposta, muitas vezes a criança é orientada pela própria família a não contar o que aconteceu, né? E aí, quando ela volta para a escola, ela volta muitas vezes com mais tipos de violência, como a física, porque apanhou, porque contou, e a própria violência psicológica, porque você não podia ter contado. E agora? Seu pai vai ser preso? O seu tio vai ser preso? Como é que vai ser agora? Então, assim, a culpa acaba ficando para a criança, né? E sobrecarrega ainda mais aquela criança. Então, é muito complexo. Dentro da minha pesquisa, por exemplo, teve uma criança que ela falou que ela estava muito triste porque o pai dela tinha sido preso por causa dela. Mas ela queria muito falar para ele que ela ama ele. Mas ela contou o que ele estava fazendo com ela porque ela queria que ele parasse com isso.
ela só queria que ele parasse com isso. Ela não queria que ele fosse preso. Percebe? Então, assim, é tão complexo isso, porque muitas vezes toma-se algumas medidas cabíveis, óbvio, tem que pesquisar, tem que ir atrás mesmo, né? No entanto, muitas vezes, os adultos se esquecem de se colocar no lugar da criança. O que ela está sentindo, o que ela está pensando. E tem mais, a criança volta para casa. A criança volta para casa. E tem mais, se a criança, por exemplo, se esse violador ou violadora, porque não tem só agressor, tem agressora também, tem abusadora sexual, né? Que aí já é uma outra conversa, que faz parte dessa conversa também, né? Se não sai nada no exame de corpo de delito, né? Legalmente fica até mais difícil de estar assim, culpabilizando. Lógico que essa criança vai passar por uma entrevista, né, psicológica, enfim, mas fica-se muito mais complexo, né? Então, voltando para a escola, né? A escola, assim, todos precisam precisam passar por uma formação específica. Todos. Eu penso assim, que toda a nossa sociedade precisa, não são só professores, todos nós. Porque esses casos acontecem em todas as classes sociais, raça, etnia, sexo. Né? Não lógico, apareceu agora o caso dessa menina, 10 anos, que desde os 6 anos, segundo ela, né? E eu acredito nela, esse é um dos pontos principais, acreditar na criança, porque o adulto muitas vezes fala, não, ele está inventando, esse é fruto da imaginação dela. Uma criança não consegue imaginar detalhes tão peculiares de um abuso, né? Seja a faixa etária que for. A criança, até 12 anos, né? Ela não consegue. Então, acreditar nela é fundamental. E ter alguém de confiança que ela pode falar. E geralmente é na escola, porque se em casa ela não consegue falar, né? Ou ela fala, ou ela demonstra por sinais, como Carla estava comentando, né? E ninguém dá ouvidos, é na escola que ela vai falar. E a escola tem um papel fundamental. No entanto, esses sinais que Carla estava falando realmente acontecem mesmo, né? Nós usamos muito desenho infantil, né? Nós pedimos para a criança desenhar a família, por exemplo, porque pelo desenho a criança se comunica melhor, né? Então, assim, temos vários caminhos, né? No entanto, por exemplo, pela minha pesquisa, as 3 meninas que eu acompanhei, que foram vítimas de violência sexual, uma menina de 7, uma de 8 e uma de 9, já com os casos, já tudo notificado, tudo certo. Só que eu quis pesquisar, por exemplo, os impactos na relação com os colegas e com os professores e com o rendimento escolar dessas crianças, né? E comparando com os outros alunos das salas, das 3 salas de aula, né? Cada uma estava em uma sala, não deu para perceber, assim, não deu para observar que elas tivessem algum prejuízo por conta de terem passado pelo abuso sexual. Percebe? Então, assim, é muito difícil mesmo perceber, porque se a criança não dá sinais via nota, via rendimento escolar, se é uma criança frequente, como essas 3 crianças,
né? Se é uma criança que consegue interagir com outro colega. Essas 3 tinham um pouco de dificuldade, mas outras também tinham, que também não foram abusadas. Então, por isso que assim, eu estou trazendo tudo isso para que percebam que é bem complexo. Não é simples, não é 1 mais 2 igual a 3, né? E cada caso é um caso. Gostaria de falar um pouco sobre essa questão da complexidade de identificar os sinais, mas também da complexidade das denúncias. Né? Hoje a gente tem diversas estruturas, né? Diversas etapas de uma denúncia, e aí a minha pergunta é para as duas, na verdade. Existem conselhos tutelares, órgão de segurança pública envolvido, corregedorias, formulários psicológicos, delegacia, diversas estruturas e diversas fases e etapas para conseguir dar uma resposta a essas denúncias. Eu gostaria de saber até que ponto essas estruturas hoje elas são efetivas e até que ponto faltam também respostas suficientes a essas denúncias. Porque, por exemplo, no caso do Disque 100, né, que a Carla mencionou, que é uma das vias das denúncias, os relatórios dizem que no ano passado, por exemplo, no ano retrasado 2018, por exemplo, somente 15% das denúncias de violação sexual contra crianças e adolescentes tiveram uma resposta. Ou seja, nós estamos falando de 85% dos casos que não tiveram respostas depois de terem sido feitas as denúncias. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco dessas estruturas. A pergunta ela é fantástica, ainda mais nos dias de hoje, que nós sabemos como que estão os desmontes das políticas públicas. Nós sabemos também que, bela colocação da Edna, a complexidade que é essa violência. A violência ela avança muito mais do que a concretude das políticas públicas. Nós temos diversos órgãos, o Disque 100, Ministério Público, delegacia, conselhos tutelares, mas eu acho também que é muito importante quando a Edna traz a questão da prova. Ainda para que se avance na questão da violência sexual infantil, precisa de provas, né? Não cabe apenas a pessoa dizer. Então, nós vemos também que existem alguns órgãos, mas ainda a complexidade, a falta realmente da concretude das políticas públicas não deixam avançar nessa questão que nós podemos dizer que poderíamos estar enfrentando, essa questão da violência sexual infantil, e eu digo sobre outras violências também, quer seja contra criança e adolescente. Se nós pegarmos de uma forma mais ampla, a criança ela precisa ser vista como sujeito de direitos. Nós estamos falando do fim, nós estamos falando do produto final, que é a violência. Mas como nós podemos falar do produto inicial, que é a criança como sujeito de direitos? A criança ainda é vista como extensão do corpo do adulto. Então, bate na criança, castigos físicos, para dizer que esses castigos físicos faz parte da educação. Então, nós vamos vendo violências psicológicas, xingamentos, que diz que faz parte da educação, e a nossa sociedade legitima isso como parte da educação. E o abuso sexual, a dificuldade realmente de chegar nessa denúncia, de realmente conseguir chegar no abuso. Por quê? Eu digo que o Disque 100, como se nós verificarmos, a violência lá que ela é mais denunciada é a negligência. O abuso sexual aparece somente em 3%. Não é pouco, mas em 3%. Então, por mais que parece um número grande, a pouca concretude, o pouco avanço na questão para enfrentar essa violência ainda hoje, mas ela aparece somente em 3%. Então, a maior é a negligência, depois a violência física, a violência psicológica e, em último, vem o abuso sexual. O abuso sexual também é envolvido em exploração sexual infantil. Então, a exploração sexual também está dentro da questão da violência do abuso. E hoje em dia nós sabemos que a questão da violência sexual, não que a violência infantil não seja uma questão que o Estado e a sociedade também precisam ser responsabilizados. Aonde se tem mais vulnerabilidade é onde a questão da violência ela mais acontece. Não que não aconteça em todas as classes sociais, mas se nós formos falar da exploração
infantil, exploração sexual infantil, troca-se os sonhos de criança por violência, troca-se a questão do abuso por R$10, por R$5. Então, como que nós vamos avançar nessa questão? Se o Brasil é um país permissivo, né? Nós estamos falando de um país conservador, nós estamos falando de um país que tem suas práticas machistas, nós estamos falando de um país onde mulher, criança, idoso estão realmente colocados nessa fase, submissos a essas questões patriarcais hoje, que estão muito, se nós formos parar para pensar, ela está muito ascendente no nosso país, neste momento político no qual nós estamos vivendo. Então, nós temos um contexto que realmente legitima, né, essas questões, principalmente do abuso sexual. Eu acho que outra coisa para nós pensarmos realmente por que não avança, porque a concretude, nós não estamos falando ainda com esse homem que tem em suas práticas o abuso sexual. Como que nós vamos avançar numa polícia se nós não conversamos com esse homem? Nós vamos lá, conversamos com a vítima, que é a criança, porque a criança também é um sujeito de direito, também faz parte desse processo, mas nós não conversamos ainda com esse homem. Então, eu costumo dizer que nós estamos deixando que não somos nós profissionais, quando eu digo nós, eu falo Estado, sociedade, mas o Estado deveria realmente ser garantidor desse sistema, desses direitos da criança e do adolescente, mas nós ainda estamos na ponta do iceberg, porque ainda tem muito a se avançar nesse enfrentamento. Nós temos aí um documento que é o ECA, que em 1998 ele conseguiu realmente contribuir muito para que retirasse crianças e adolescentes do Código de Menores de 79, tirou a criança da função de ser chamado de adolescente, de ser visto como coisa, como objeto, e elevou a criança como sujeito de direito. Mas para que essas leis, para que esse ECA seja realmente concretizado, nós precisamos também da ajuda dos profissionais, dos estados, das leis, que, como nós vamos vendo, as leis elas são mudadas a cada tempo. A cada tempo, a despeito de um governo, vão sancionando outras realidades fora do ECA mesmo, como nós já ouvimos muitas vezes dizer para que serve o ECA. O ECA deveria ser rasgado. O ECA foi feito há muito diálogo, foi uma construção entre movimentos sociais, entre vários profissionais, para chegar na construção de um documento que ele é visto na América Latina como um avanço na questão do enfrentamento de violências contra crianças e adolescentes, seus direitos estabelecidos, e nessa sociedade, nesse momento, ele é visto como um nada. Então, também fica difícil avançar nesse enfrentamento. As políticas públicas é um desmonte, locais aonde atendem, aonde acolhem. Neste momento de pandemia, muitos estão fechados. Então, como que é visto também essa questão da violência contra a criança? Muitas vezes nós escutamos que é a família que tem que dar conta, é a família que tem que resolver, mas nós sabemos que a família está inserida dentro de um sistema que é essa sociedade. Um sistema violento, um sistema punitivo, que é onde reflete dentro das casas, dentro dos lares. Então, quando o ECA vem dizendo que o Estado e a sociedade civil também são responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança, é isso que nós devemos pensar, isso que nós devemos refletir. Eu também vou entendendo que nós precisamos avançar cada vez mais no reconhecimento da criança como sujeito de direito. Não mais como objeto, não mais como um sonho, não mais como alguém que eu projetei para ser aquilo que eu imaginei que seria. Eu vou entendendo que isso, refletido na sociedade, reflete-se também nos órgãos protetores, os pensamentos, os comportamentos e as práticas. Então, ainda tem muito para refletir e muito para avançar nessa questão da violência infantil. Para nós, enquanto escola, né, o Conselho Tutelar é o primeiro órgão que a gente aciona, né? Também tem o CREAS, mas é mais comum o Conselho Tutelar.
em 26 de junho desse ano, saiu uma instrução normativa, número 20, que eu vou até pedir licença para ler só a que se trata, né? Porque tem a ver com essa pergunta que você fez. Essa instrução, ela estabelece procedimentos para comunicar ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, os casos de suspeita ou confirmação de violência aos bebês, crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino de São Paulo. Então, é uma normativa nova. Antes nós tínhamos uma portaria, que era 5552, de 2012, que ali a gente tinha toda uma norma de procedimentos para estar encaminhando ao Conselho Tutelar. No entanto, nós pouco tínhamos devolutiva desses encaminhamentos, né? O que fazia com que, e faz ainda, né, com que a própria escola ela fica muito em dúvida da efetividade deste procedimento, né? Porque ela encaminha, mas muitas vezes ela não recebe a devolutiva, não sabe o que aconteceu com aquela criança, com a família, né? Sabe mais ou menos porque aquela criança comenta alguma coisa, se ela comentar, ou alguém, né, da família vier falar alguma coisa, né? Então, realmente fica bastante complicado isso, porque de novo, fica para a criança esse peso, né? Fica para a criança, ela que tem que dar conta disso. E aí, assim, depois que a escola realmente toma parte e conhecimento, principalmente, disso tudo, né? Lógico que ela tem um olhar mais atento, né? Ela fica acompanhando mais de perto esta criança. Inclusive, se ela está fazendo alguma terapia psicológica, que também a maioria não faz, a família tem muita dificuldade para estar procurando algum local de atendimento, e se acha, demora muito na fila. Enfim, é uma precariedade de um sistema mesmo, né? Nós não temos um sistema de apoio à criança, né? É o que Carla estava falando, enquanto função do Estado de prover todo este apoio para a família, para a criança. Tem casos também, né? Um caso só que eu ouvi, que eu acho interessante, que vem ao encontro com o que Carla estava dizendo, existem abusadores que eles querem ajuda, eles querem parar de praticar esse ato. Mas se eles forem procurar algum órgão, se forem procurar alguma ajuda, eles talvez serão denunciados, quer dizer, entende como é que é? Então, realmente é uma ponta de um iceberg. A gente está lidando com algo importantíssimo. Eu fico, assim, mesmo sendo uma tragédia, que a gente sabe disso, dessa menina e de tantas outras meninas e de tantos outros meninos, que é uma outra questão aí também seríssima, né? A quantidade, o número alto de meninos que são abusados sexualmente, né? Então, assim, nós estamos vivenciando um momento assim, muito triste, mas é muito importante também, porque essa discussão está vindo à tona. Olha, hoje nós estamos falando sobre isso. Isso é muito importante, né? Porque hoje muitos canais, muitos meios de comunicação, enfim, estão falando sobre isso. E é ótimo, é ótimo. E quanto mais falar, melhor, porque assim, nós temos que encarar de frente este problema, que é de saúde pública, que é de pensar uma política séria de compromisso aos direitos fundamentais da criança.
a criança não é protegida, não é protegida, não é protegida muitas vezes dentro de casa e nem fora de casa, né? Nós ainda temos crianças passando fome, nós ainda temos crianças sendo exploradas, vitimizadas, violentadas, enfim, a nossa sociedade pouco avançou com relação à criança, à proteção à criança. E a criança espera o quê de nós? Ela espera um amparo, ela espera a proteção, ela espera ser ouvida, ela espera ser respeitada, né? Tratada com afeto. Então, e ela recebe o quê? Ela recebe, muitas vezes, dessa sociedade que incita a sexualidade infantil, que é um outro ponto que eu acho que a gente tem que tocar também, que incita de diversas maneiras, né, uma sexualidade precoce, infantil, né, por meio de uma indústria cultural, né, e que promove sensacionalismo nessas situações. E aí passa. Aí no outro dia está lá essa indústria cultural promovendo a sexualidade infantil que a própria sociedade está falando que não pode acontecer, mas a própria sociedade promove. Então são pontos que a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir seriamente. O que nós estamos oferecendo para as crianças de música, de arte, de educação, de formação ética, né? Nós, enquanto sociedade, nós estamos assim, vejam bem, entre aspas, empobrecidos, empobrecendo, entre aspas, nesse sentido que eu estou dizendo, né? Ideologicamente, essa geração que está vindo aí. Então, realmente, assim, nós, enquanto escola, nós somos muito, assim, nós sabemos da importância que nós temos, tanto na detecção, né, de estar percebendo essa situação, quanto na denúncia. Mas nós, principalmente, percebemos que já passou da hora das escolas, nas escolas, terem formação sobre a sexualidade infantil, sobre a sexualidade humana, sobre a sexualidade humana, respeitando a faixa etária. Não é falar sobre relação sexual, é falar sobre a sexualidade, é falar sobre o corpo, é falar sobre as partes íntimas, sobre o cuidado que a criança tem que ter com as partes íntimas, que ela tem o poder, sim, de se defender, ela tem o direito de se defender e de denunciar. Então, isso é muito importante, porque quando a criança começar a ter esse conhecimento, ela vai se empoderando. É muito comum a gente ouvir muitas famílias falarem assim: o meu filho, ou a minha filha disse que na escola a professora falou isso. A criança vai para a família e fala o que a professora falou. Agora, é só a criança que precisa dessa formação? Não. Os professores, a equipe gestora, a comunidade educativa, né? A merendeira, o pessoal que faz a limpeza, a comunidade, os profissionais, serviço social, psicólogo, área médica. A sociedade precisa ser formada e informada. Existem materiais, existem cartilhas, existem, enfim, muitos materiais aí que pode ser utilizado, né? Então, assim, a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Essa criança de 10 anos, né, que veio à tona, ela desde os 6 anos, segundo ela, foi abusada. Sabe-se lá por quantas pessoas ela foi abusada, ainda está, né? Ninguém sabe ainda ao certo, né? Durante 4 anos, será que essa criança nunca deu sinal? Será que essa criança nunca falou nada com ninguém? Né? Então, assim, e essa criança com certeza não frequentava só a escola, ela ia em outros locais, né? De relação sexual, de relações sociais, né? Então, realmente, a gente tem que prestar
mais atenção nisso também, né? Eu acho que, não sei se eu posso complementar um pouquinho o que a Edna trouxe, é realmente belas falas que a Edna trouxe, pensando na questão realmente da educação mesmo, né? Porque a criança, nós precisamos realmente ensiná-la cada vez mais que não precisa mais de ninguém falar por ela. Nós temos que realmente trabalhar a criança, a questão da educação, como a Edna bem trouxe, a questão da sexualidade, não é ensinar a criança a ser, a ter a sua sexualidade exacerbada, não, falar da sexualidade humana, para que essa criança fale por si só. Não vai precisar mais de um adulto falar por ela. Então, nós precisamos também avançar nessa questão. A criança precisa entender aonde pega, aonde pode, aonde não pode, porque o sexo ainda é um tabu. Falar de sexo é um tabu. Falar de partes íntimas é um tabu. Então, nós ainda temos aquela impressão na nossa sociedade que a criança tem que ser um anjo, ela tem que ser ingênua. Eu não estou dizendo que ela tenha que perder essas características. Mas hoje nós precisamos também ensinar as crianças a se defender. E é muito importante a educação, ela vem junto conosco, né? Essa questão da multidisciplinariedade, onde envolve outros profissionais, para que nós possamos avançar também no enfrentamento da violência. Nas escolas já foi sugerido um assistente social e um psicólogo, nós também não avançamos nessa questão, porque se acha que não é necessário, não é? Tem a impressão de que a criança esquece tudo, que ela é pequena, ela vai esquecer. Então, nós temos muitas outras realidades no senso comum que é imaginário e é ligado a essa criança, porque acha que a criança supera tudo, porque quando adulta ela vai esquecer. E nós sabemos que não é bem assim. Não dá para fazer de uma exceção uma regra. Então, avançar na questão do enfrentamento é também dar direito a essa criança a dizer, dar direito às crianças, olha, aqui não, aqui eu não posso, mas ela precisa entender também como que é esse mecanismo e esse processo. Saber que nem todo mundo é tio, saber que nem todo mundo é primo, e até os tios também, saber que às vezes não pode beijar na boca, não pode pegar em certos lugares. Se a criança disser não, não é não. Por que quando a criança diz não, nós vamos, não, tem que ir lá. Então, às vezes, você faz com que a criança vá lá, mesmo sem ela querer que seja tocada, mesmo sem ela querer que seja beijada, mas tem na cultura da nossa sociedade, por ser criança, você faz aquilo que eu mando, e a criança ela vai achando que realmente esses gestos, eles podem. Então, por vezes, ficamos pensando, né, como que tanto tempo essa criança não disse nada? Às vezes nós sabemos que confunde as carícias, né? E sabemos que quando é dentro da família, ele é meu tio, como que é isso? Como que eu vou dizer? Tem as suas ameaças, então durante esse tempo ela realmente fica calada, porque vem segredos, vem culpa, vem medos, mas é fundamental também o que a Edna disse, a questão da indústria pornográfica. Então, você perde também a questão do afeto e você fica somente na questão do sentir o prazer. Então, nós vamos vendo realmente meninos ou meninas hipersexualizados, nós vamos vendo aí violências que são feitas grupais, meninas que são violentadas por 3, 4, 5, 10, até 30, como nós vimos no Rio de Janeiro. Então, nós também, isso que a Edna trouxe é muito importante também. Nós temos hoje, nesse tempo contemporâneo, as crianças estão hipersexualizadas. E quando você ouve de adultos algumas frases, olha, mas ela sabe muito mais do que uma mulher de não sei quantos anos, nós já vamos vendo o machismo já também, essa questão arraigada, enraizada dentro da nossa sociedade em questão das crianças. Quando nós vemos também que, às vezes, avançar nesse enfrentamento é um pouco difícil, porque tem as novinhas, em que os mais velhos gostam das novinhas. Então, como que nós vamos realmente avançar na questão da violência se tem gente que se proporciona disso? Quando tem a indústria pornográfica, que tem lá novinha, tem lá, né, dizendo da criança, do adolescente, nós vamos vendo quanto vai crescendo mais. Esse tempo de pandemia também está sendo muito mais acessado esses canais pelas crianças e pelos adolescentes.
como que a internet, como que os provedores, como que esses responsáveis por propagar também essa questão dos filmes, a questão da pornografia, eles dizem que não conseguem fazer uma restrição. Se nós sabemos que os nossos dados, nós sabemos que quando eles querem, eles conseguem avançar assim, nessa questão da internet. Então, é uma atenção também que a Edna vem chamando aí, que é muito importante também, que ela explode na nossa sociedade, ela explode dentro da sala de aula, e às vezes a criança, ela pode não dar os sinais dentro da sala de aula, mas às vezes dentro de casa, alguns sinais ela pode até manifestar, mas aí dentro de casa pode achar que é natural, não querer conversar, não querer falar, ter medo. Você tem medo do quê? Mas por quê? Ele é bom. A criança fica naquele dilema se ela diz ou se ela não diz. Mas nós sabemos que tudo isso é fruto de uma sociedade. Não nasce dentro da família porque aquela família é pobre, porque a família é ruim, porque a família é assim, ou porque a família é rica, porque a família é assado. É produto de uma sociedade. Então, nós precisamos, sim, caminhar juntos, como a Edna bem trouxe, como nós também já sabemos, como o ECA dispõe. Por isso, nós precisamos estar atentos, sim, à criança, à proteção integral da criança. Eu acho que era isso que eu queria complementar um pouquinho. Mas aqui nós ficaremos a tarde inteira falando, como também a Edna trouxe, porque é muito complexo e as questões acontecem muito pontuais também, porque hoje se fala dessa menina, daqui 2, 3 dias já não se fala de mais nada. E nós temos que pensar nessa totalidade, né? Volto a dizer, produto final, mas como que a gente faz na questão inicial? Como que nós avançamos na proteção da criança? Como que nós incluímos essa família também nesse processo de sistema de garantia de direitos? Tem locais realmente que é encaminhada essa criança e chega lá não tem um psicólogo, chega lá está faltando um profissional, realmente ficam em filas, realmente os profissionais, nós precisamos passar por várias capacitações que às vezes o Estado, às vezes o local aonde atende essa demanda não tem os subsídios necessários para fazer essa capacitação. E nós sabemos também que muitos são terceirizados, são organizações, são ONGs que acolhem essa demanda. Então, para nós vemos que nós temos muito que avançar. O Estado precisa se responsabilizar, sim, nessa questão do direito de garantia das crianças e dos adolescentes nas várias questões, nas várias facetas da violência também. Lazer, cultura, tudo isso inclui também nessa questão da responsabilização do Estado e da sociedade. Acho que elas semearam aí algumas passagens nas duas respostas, né? Essa situação de que o Estado tem que se responsabilizar pela criança, mas de alguma forma também passaram pelo fato de que hoje o Estado, no caso o governo, na verdade, né, é ocupado por um presidente conservador, né, que lidera uma legião de pessoas conservadoras que estão trabalhando em todas as esferas, inclusive no ensino público, enfim, no atendimento às crianças. Hoje mesmo a Folha de São Paulo deu uma reportagem a respeito do caso da menina do Espírito Santo, em que o secretário de saúde lá do Espírito Santo diz que é normal que os conselhos tutelares estejam recheados de conselheiros super conservadores, que quando recebem a denúncia da escola ou do médico a respeito de um abuso sexual, de um estupro de menor, esses conselheiros trabalham para obstruir o direito da menina, no caso, de ter o atendimento correto e realizar o aborto, segundo a lei prevê, né? Eu queria ver como que está a percepção de vocês a respeito desse conservadorismo, né? Porque eu, por exemplo, sou mãe também, e eu bato de frente muitas vezes quando eu vejo isso dentro da escola, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente tem esses profissionais na linha de frente atuando de forma conservadora e às vezes obstruindo o atendimento correto, a gente tem que lidar com também ministros do governo que não querem falar de educação sexual de jeito nenhum. Então, os pais lidam com toda essa situação e como que vocês percebem esse conservadorismo que está mais visível agora e como que a gente contorna? Eu percebo o seguinte, né? Mesmo com esse governo, realmente, como a Patrícia, como a Cíntia comentou, né? Com todas as dificuldades que nós encontramos, foi promulgada uma lei, número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de
psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. Então, esses casos de situação de violência sexual, essa lei, ela realmente sendo depois transformada em decreto para os estados, por exemplo, é importantíssimo, até para combater, até para auxiliar, né, nessa demanda aí da violência sexual. Porque a escola, ela não está isenta do conservadorismo, do patriarcado, das relações sociais, ela faz parte da macroestrutura, não dá para a gente negar isso, né? Tanto que, infelizmente, nós temos alguns colegas, professores, que pensam de uma maneira conservadora e patriarcal também. Não dá para negar isso, como nós temos pessoas da saúde e de outras áreas também pensando assim, né? Porque também são questões que a gente tem que combater, que tem que dialogar para estar combatendo, né? Porque é estrutural também. Tanto o patriarcado e o conservadorismo fazem parte. No entanto, a gente tem que pensar em algumas saídas e potencializar essas saídas, ou soluções, ou caminhos possíveis, né? E eu vejo nessa lei uma luz no final do túnel. Por quê? Quando a criança, quando o professor ouve, a professora ouve, o abuso relatado pela criança e é levado geralmente para a equipe gestora. A equipe gestora também fica muito sensibilizada e fica muito e tem medo também e tem despreparo também. Medo por quê? Porque muitas vezes a equipe gestora conhece o abusador, sabe, assim, são conhecidos, porque a criança, ela frequenta o ano letivo, não vai lá no consultório uma vez por ano, não, tem uma relação muito próxima, escola-comunidade, né? Então, se a equipe gestora, se esse professor, se essa criança, se essa professora, quando eles têm essa situação de violência sexual ali, para ser resolvida e pode contar com uma equipe de profissionais, quer dizer, não é a diretora ou a equipe gestora ou o professor que vai tomar alguma decisão sozinha. Ela é conversada com assistente social, ela é conversada com o psicólogo para ver qual que é o melhor caminho para aquela criança. Porque lembra, cada caso é um caso. Né? Então, eu penso que a gente deve, mesmo com esse governo que está aí, eu acho que a gente tem que lutar para que seja efetivado o que a gente já conseguiu, por exemplo, com essa lei, que sejam realmente colocados esses profissionais para darem apoio para as escolas, que não adianta ficar só falando, realmente precisa de apoio, precisa, a escola fica sozinha, o conselho tutelar tem esse problema. E aí? Quando é que a gente vai avançar? Existem leis que a gente vislumbra que ela possa ser cumprida, efetivada, né, para que realmente essa criança seja amparada. E com o ensino remoto, por exemplo, né, com esse ensino online, piorou. Porque muitas vezes a professora está lá dando aula online e o abusador está passando atrás da tela da criança. A criança está tendo aula e o abusador está ali atrás dela, né? Você acha que a criança vai falar, olha, professora, eu fui abusada. Como é que é? Olha a situação seríssima. Inclusive, tem dados até, eu não tenho esses dados aqui, né? Parece que o número de denúncias para o conselho caiu.
né? Depois desse ensino remoto, do ensino online, as denúncias ao conselho tutelar caíram. Por que será? Porque antes era mais a escola que denunciava, ou alguém, enfim, né? Onde a criança frequentava, ou igreja, ou outros espaços sociais. Agora não, agora ela está em casa. Então, é muito mais complexo ainda. Ah, mas então não tem mais nada que se possa fazer? Tem sim. A professora, o professor pode desenvolver atividades de cuidados com o corpo, por exemplo, de proteção, de conhecimento do corpo, das partes íntimas. Pode, lógico que. Só que não é como presencialmente, né? Eu saí um pouquinho do conservadorismo, assim, mas eu dei uma certa visão de que, assim, esse conservadorismo, realmente, como ele está nas relações sociais, nas nossas relações, né, pessoais também, porque muitas vezes se fala assim, é aquele, como se fosse muito longe da gente, e não é. E não é. Inclusive, assim, tem dados de que alguns professores têm dificuldade para abordar essa temática também, uma por falta de formação, principalmente, e eles querem formação, mas também porque foram abusados. Tem muitos adultos que foram abusados e que não passaram por uma terapia psicológica, que, enfim, né? Então, isso vem de muito tempo mesmo, né? E só mais uma coisinha que eu quero dizer, a partir da fala da Carla, que assim, a criança, por conta dessa indústria cultural, que quem fala isso é Theodor Adorno, né? Ele que fala sobre isso, e o quanto que a nossa sociedade ela reproduz e se produz em cima dessa indústria cultural, né? Então, muitas vezes, essa criança, no meio desse abuso, que, na verdade, para chegar a um estupro de fato, existem casos que logo no começo já acontece, mas geralmente não. A criança, ela é seduzida, ela passa por uma sedução, que muitas vezes dura anos e anos. Então, olha, deixa o papai ou o vovô, o padrasto, seja lá quem for, fazer um carinho. Não, isso é um carinho. Isso é um carinho que eu estou fazendo. E aí vai indo, o carinho, vai indo, o carinho, um carinho. A criança pensa que é carinho, dependendo da faixa etária, ela pensa que é um carinho mesmo. Só que, quando esse carinho começa a doer, a criança se sentir incomodada, que ela sabe que alguma coisa está estranha, ou se na escola ela ouviu alguma coisa da própria professora, epa, tem alguma coisa errada. Aí que começa, né? Então, é muito cruel. A violência sexual, ela é muito cruel, porque ela envolve a parte afetiva da criança e a confiança. Ela confia naquele pai, ela confia naquele adulto. Não, se ele está fazendo que é carinho, se ele está dizendo que é carinho, é carinho. Ele não me quer mal. E tem mais, e a pessoa falando, você acha que eu quero mal? Eu estou te dando brinquedo, porque tem isso, né? Eles dão brinquedo, eles são bons. Lógico que tem alguns que junto tem a violência física, psicológica e tudo, mas a maioria são bons, adoram crianças, brincam com crianças, são sociáveis com criança, leva para parquinho, dão presente, dão brinquedo, dão doces. Uma das alunas, por exemplo, né, lá da minha pesquisa, a troca pelo abuso sexual era uma manga. Ela adorava manga. E aí ele levava manga para ela. Era um namorado da avó. Ele levava manga para ela. Então, como ela gostava muito de manga, ela cedia. Então, assim, são artimanhas e artifícios, estratégias muito bem pensadas, muito bem articuladas, e que acabam usando e abusando da ingenuidade da criança.
da afetividade da criança, né? E aí dá no que dá, como o caso dessa menina, né? Olha, eu estava aqui pensando, né? Pelo que eu li, ela estava com 22 semanas de gestação, não é isso? E então dá mais ou menos o quê? Uns 4 meses e pouco. É mais ou menos o tempo da pandemia, né? Mais ou menos isso que a gente está. Essa criança provavelmente ela ia para uma escola. Será que se ela tivesse ido para uma escola, lá na escola, provavelmente ela teria falado para alguém, ou alguém teria percebido que alguma coisa diferente aconteceu, né? Então, assim, a escola realmente ela é importantíssima. Importantíssima mesmo, né? Até para quebrar um pouco desse conservadorismo que você está falando, quebrar um pouco desse patriarcado aí, não que ela vai dar conta de tudo, lógico que não, né? Mas ela faz parte dessa estrutura aí que a gente tem que combater. Essa bondade de quem comete o abuso, na realidade, é jogo de interesse. Não há bondade, é um jogo de interesse, e por isso ele utiliza dos mecanismos, dos artifícios que ele pode para chegar na onde ele quer, né? Aqui também nós lembramos que nós não isentamos a responsabilidade da família na questão dos cuidados com essa criança. Mas nós não podemos ver essa família separada de um contexto social, né? Onde tem sua política, sua cultura, sua economia, e aonde ali são produzidos subjetividades que são refletidas dentro do ambiente familiar. Pensando no conservadorismo, no patriarcado, em vários espaços na nossa sociedade sempre tiveram os conservadores, sempre tiveram os machistas, sempre tiveram pessoas que são contrárias a certas doutrinas, mas nós vamos entendendo que neste conceito, nessa atualidade, eles estão autorizados e legitimados realmente a colocar em prática mais do que já colocavam, mas não tem freios. Nós vemos que os freios são poucos nessa questão de legitimar cada vez mais essas falas que retrocedem, essas falas que não avançam, comportamentos, ideias e até objetividades, porque não há uma ideologia sem sua objetividade. Então, eles sabem muito bem aonde eles querem e devem chegar. Eles vão entendendo essa questão de a família tem que resolver os seus problemas, quer seja com a vara da educação, porque lá tem as suas varinhas, tem as suas formas de castigos, tem as suas formas de voltar ao normal, aquela dinâmica, porque a gente sabe que nunca é, mas nesse atual governo, nós vamos entendendo que eles estão cada vez mais autorizados a retroceder nas questões dos avanços da proteção da criança e do adolescente, que eles acham que foge do seio da família, né? Então, a questão dos avanços dos ideais das igrejas pentecostais, principalmente, que estão muito ancoradas dentro dos conselhos tutelares. Eu fui até em algumas reuniões, onde eu ia escutando, que algum conselheiro, alguém responsável dizia que o problema da drogadição na família era problema dos pais, porque se os pais tivessem realmente corrigido, os filhos hoje não estariam na questão da drogadição. Então, a culpabilização é da família por não dar conta dos seus sujeitos. Mas nós sabemos que os sujeitos também, nós sabemos que a família é o primeiro elo da transmissão de ética, de valores, mas ele também ocupa outros espaços produzidos também por essa sociedade. Eu acho que é isso que eu queria dizer, trazer um pouquinho para vocês também, para que nós não fujamos, não vamos fragmentando essa família. A família faz parte de um todo. Então, a família faz parte. Cada vez que muda alguma coisa na economia, na política, a família também muda. Como vai dizendo Bader Savaia. Ela diz assim que a família, ora é culpabilizada, demonizada e ora a família é exaltada. É isso que nós vamos vendo mesmo nesses tempos contemporâneos. Cada um vai pôr os indivíduos onde quer, porque eles estão cristalizados dentro dessa sociedade. Parece que não tem movimento. Então, eles também são influenciados por modelos que aí estão como tidos certos, como ideais, aqueles modelos de família que só sorri na mesa, como se nada tivesse acontecendo. Então, nós também temos que reproduzir isso, a felicidade sempre.
Então, não podemos reproduzir conflito, porque os conflitos eles são vistos para ser resolvidos individualmente. Então, não somos nós, profissionais, que estamos nessa frente, enfrentando esse problema, que vamos fragmentar essa família, quer seja em qualquer realidade que ela esteja. Eu gostaria de agradecer muito essa conversa com a Carla Teodoro e a Edna Ferreira. Foi uma conversa muito proveitosa e, a partir daí, a gente continuar a trazer o debate para a gente ter a contribuição também na mudança, que todos nós somos responsáveis por isso. Muito obrigada a vocês, meninas. Até mais.